Tudo bem, pessoal? Então, na aula passada a gente viu a diferença entre substância e mistura. E hoje a gente vai ver algumas características para diferenciar substância e mistura quando a gente não sabe o que a gente está trabalhando, quando a gente não sabe qual das duas a gente tem na mão. Então, vamos começar? Aqui a gente tem dois copos com a mesma quantidade de líquido e a gente não consegue dizer se tem só água ali. É uma mistura ou é uma substância? Como que eu vou descobrir isso só analisando esses aspectos? Só a cor vai me dizer isso? Só pelo fato de ser líquido vai me dizer isso? Não vai. Então a gente tem que começar a determinar algumas coisas. No primeiro copo eu tenho água. No segundo eu tenho água e sal. As características, se a gente olhar para os dois copos, é exatamente a mesma. Então não tem diferença entre elas visual, mas cada uma tem propriedades específicas. E as propriedades específicas que a gente vai analisar, para ficar um pouco mais fácil, pode ser temperatura de fusão e temperatura de ebulição. A temperatura de fusão é aquela passagem que ocorre do estado sólido para o estado líquido. A gente já viu isso no início do conteúdo, quando a gente estudou matéria e os estados físicos da matéria. E vocês estão vendo isso bem antes do 9º ano. Então, vamos utilizar a água como exemplo. A água, para ela deixar de ser gelo, para ela deixar o estado sólido e passar a ser líquida, ela precisa atingir uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, a temperatura de fusão da água, a temperatura em que ela passa do estado sólido para o líquido, é 0 graus Celsius. A temperatura de ebulição é aquela temperatura em que a nossa substância sai do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Continuando a usar a água como exemplo, a água, para fazer esse processo, para ela começar a evaporar, para ter essa mudança, para ela entrar em ebulição, para ela passar do estado líquido para o gasoso, ela precisa atingir 100 graus Celsius. Então, esse é o mínimo de temperatura que ela precisa para poder mudar de estado. Então, essas temperaturas de fusão e ebulição, elas indicam as temperaturas adequadas para uma substância mudar de estado físico. Tranquilo? Aqui de novo a gente vai ter ali os dois recipientes que a gente estava analisando e a gente vai fazer uma análise da amostra. Essa análise ela pode ser feita pela densidade da água, ela pode ser feita pela temperatura, ela pode ser uma análise bem microscópica para você identificar algumas coisas, mas nós vamos optar por comparar a temperatura de fusão com a temperatura de ebulição. Então, nós temos de novo água, que é uma substância pura, a gente já viu lá uma substância composta, e nós temos água e sal, que é uma mistura. É uma mistura homogênea porque eu não estou identificando o sal nessa água, então ele está bem diluído. Então, a temperatura de fusão da água é 0 graus e a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Esses dois dados de temperatura eles são constantes. Se eu estiver falando de água, eu estou falando sempre dessas temperaturas. Isso não se altera. Isso que quer dizer constante. Agora eu estou falando de água e sal, né? É uma mistura. Então a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são variáveis. Ele vai variar de 0, a temperatura de fusão pode variar de 0 a 4 graus e a temperatura de ebulição de 100 a 104. Isso depende da quantidade que você está utilizando de sal nessa água ou de qualquer outra mistura. Isso a gente tem que ter claro que essa variação na temperatura de fusão e ebulição, ela é variável mesmo. A gente não tem uma noção fixa de quanto mudaria aqui se eu não sei quanto que eu estou adicionando de sal. Então é uma coisa para a gente prestar atenção. Para a gente poder analisar melhor, porque não tem como você pegar uma amostra e definir isso rapidamente sem utilizar gráficos. Então, o gráfico ele vai ajudar a gente a definir as temperaturas de fusão e as temperaturas de ebulição. Então, são diferentes os gráficos para a substância pura e para a mistura. E vocês vão ver duas coisas que são
o que a gente precisa para poder identificar essas diferenças. Então, o gráfico da substância pura, ele tem muito bem específico a temperatura de fusão, que é essa passagem aqui do sólido para o líquido, que a gente chama de ponto de fusão, né? Aqui a gente está falando de uma substância em que o ponto dela começa a 0 graus e a temperatura de ebulição é 100. Então, eu posso estar falando da água, né? 100 é o ponto em que ela vai passar de líquido para vapor, que é a temperatura de ebulição. Então, esse patamar aqui de temperatura de fusão e temperatura de ebulição, eles são retinhos, eles são constantes, quer dizer que não sofreu alteração. Já na mistura, é um pouquinho diferente, né? Então, aqui já terminamos com o ponto de fusão e ebulição, e a gente vai para o gráfico de mistura. O que acontece? Esse patamar do ponto de fusão e ebulição, ele é variável, ele sofre uma inclinação, tanto para a difusão quanto para a ebulição. Por que acontece isso? Porque uma mistura você não consegue definir uma temperatura só. Depende dos componentes que fazem parte dessa mistura. Às vezes eu estou misturando coisas que têm temperaturas de fusão diferentes. Às vezes eu estou colocando uma substância que ela vai descongelar a 0 graus, mas outras já começam a descongelar com 10 graus. E isso já dá uma diferença grande aqui na nossa análise do gráfico. Então, toda vez que a gente tiver um gráfico de mistura, a temperatura de fusão e ebulição, elas são variáveis, ela tem uma inclinação nesse gráfico. Então, para ficar mais fácil de a gente entender como analisar esses gráficos, a gente vai fazer um exemplo aqui que é basicamente isso que vai ser a atividade de vocês, que eu vou mandar depois, beleza? Então, acompanhe o enunciado aqui comigo. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância. Ele não falou qual substância, e você não vai levar isso em consideração, porque os dados estão no gráfico, independente de qual substância seja. Então, o que ele quer saber analisando esse gráfico? 1. A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. 2. A faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. 3. A temperatura de ebulição. 4. A temperatura de fusão. 5. O tempo que a fusão demora. E 6. O tempo em que a substância permanece líquida. Vamos fazer junto? Então, vamos lá, galera. A gente vai analisar o gráfico e a primeira coisa que vocês têm que fazer quando aparece um gráfico desses para vocês é colocar os estados físicos e os pontos de fusão e ebulição. Como que a gente faz isso? Geralmente, ele já vem marcado para você com um traço. Então, aonde tem o primeiro patamar, a primeira reta numa temperatura é o ponto de fusão. Então, sempre vai estar nessa ordem. Antes do ponto de fusão é o estado sólido. Depois do estado sólido, bem no ponto de fusão, ele está em estado sólido mais líquido, quer dizer que ele começou a derreter. Depois dessa temperatura em que ele começa a derreter, ele tem uma temperatura em que fica tudo líquido. Então, ele está só no estado líquido aqui. Aí ele vai chegar até uma temperatura em que ele começa a mudar de estado de novo, que vai virar gasoso, que é o ponto de ebulição. Então, nessa temperatura, nesse patamar aqui, eu vou ter líquido mais gasoso, é quando ele começa a mudar de estado. E aí, passou essa temperatura, aumentou um pouquinho, já está toda a substância no estado gasoso. Então, agora a gente utiliza esse gráfico para responder as questões ali do exemplo. Então, a primeira coisa que ele tinha pedido era a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. Então, eu já sei que o primeiro patamar aqui é o sólido, né? Então, é entre 10 e 20 que eu tenho a minha substância toda no estado sólido. Então, essa é a faixa de temperatura em que essa minha substância se encontra sólida. A número 2 pedia a faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Se a gente for analisar aqui, para ela estar totalmente líquida, ela começou aqui e foi até
40. Então, essa temperatura variou de 20 até 40. Então, a faixa de temperatura é entre 20 e 40 graus, que eu vou ter essa substância somente no estado líquido. Tranquilo, né, gente? É só analisar e interpretar o gráfico. Vamos para a próxima questão. Ele pede a temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição é aquele primeiro patamar, aquele segundo patamar aqui onde a gente marcou o PE, que é ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição é onde ficou parado aqui, né? Onde foi o constante, que foi a 40 graus. Aqui ele começou a mudar de líquido para gasoso. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, foi a 40 graus a temperatura de ebulição dessa substância. A questão 4 pede a temperatura de fusão, que é aquela mudança do sólido para líquido, que ficou bem aqui nesse patamar. Então, a temperatura de fusão é 20 graus Celsius. Então, foi a 20 graus que ele começou a mudar de sólido para líquido. A questão 5 pede o tempo em que a fusão demora, pede quanto tempo levou para a fusão acontecer. Então, a fusão, ela está aqui, né? A gente acabou de descobrir a temperatura dela. Fusão é todo esse PF aqui, que é ponto de fusão. Então, eu tenho aqui o tempo de 10 até 20 minutos. Então, entre 10 a 20 minutos, eu tenho um tempo de fusão aqui de 10 minutos. Então, eu levou 10 minutos para acontecer a fusão. Entre 10 e 20 minutos do gráfico, seria a mesma coisa que a gente fizer uma continha ali de 20 menos 10, 10 minutos para acontecer. E a questão 6, o tempo em que a substância permanece líquida. Então, eu vou olhar lá na substância, e aí o tempo do líquido, deixa eu mudar a cor aqui, eu tenho aqui de 20 até 40 minutos. Então, entre 20 e 40 minutos, eu tive aqui 20 minutos para acontecer, para ela continuar no estado líquido. Então, durante 20 minutos, essa substância ficou no estado líquido. Então, pessoal, foi tranquilo? Não é difícil analisar o gráfico, né? Eu vou mandar outras atividades para vocês fazerem sobre análise de gráfico, vou mandar mais um exemplo, só que ainda vai ficar um desafio para essa aula. Então, vocês vão ter que pesquisar para a próxima aula, que é onde a gente vai entrar com separação e mistura, qual é o método ou métodos utilizados para separar o sal da água. E aí, pensa que a gente tem que obter sal e água também no final. Né? Eu preciso obter água para tornar talvez ela potável depois e o sal para uso comum. Então, pesquisem quais métodos ou qual método seria mais indicado para a gente poder separar sal da água. E a gente se vê na próxima aula. Até!